A partir deste momento, as rádios Najuá AM e FM e Rádio Alvorada de Rebouças passam a transmitir o debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Rio Azul. São 20 horas mais 2 minutos. Uma boa noite para você de Irati, para você de Rio Azul e toda a nossa região. Eu sou o Paulo Sava e está começando o debate entre os candidatos a prefeito de Rio Azul. Debate este organizado pela Rádio Najuá, com apoio do Jornal Hoje Centro-Sul e também da Rádio Alvorada do Sul de Rebouças. Nós estamos iniciando esse debate, que é mais um da série promovida pela Rádio Najuá em todos os municípios da nossa região. No primeiro bloco, por ordem de sorteio, cada candidato fará uma pergunta e escolhe para quem quer perguntar. Aliás, antes os candidatos farão a sua apresentação, cada um terá 1 minuto para fazer a sua apresentação aqui e depois será feito um novo sorteio para que cada candidato faça uma pergunta. Esse debate é que nós teremos tema livre. A pergunta será feita no primeiro bloco em 30 segundos e 2 minutos serão reservados para a resposta. O adversário terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário poderá se abster de replicar e, nesse caso, aí não haverá a tréplica. Se acontecer de, no decorrer das escolhas, sobrar algum candidato ficar sem responder a pergunta, a organização fará uma pergunta para esse candidato baseado num tema que será sorteado pelo mesmo. Aí, nesse caso, não haverá réplica e nem tréplica. Lembramos que este debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM e FM, também pela Rádio Alvorada do Sul, e nós teremos um resumo desse debate nas páginas do Jornal Hoje Centro-Sul, na edição da próxima quarta-feira. Teremos no site da Rádio Najuá amanhã também o vídeo e também o resumo a respeito desse debate, com os candidatos a prefeito de Rio Azul, e nos nossos noticiários também nós estaremos fazendo um resumo com as impressões daquilo que acontecer nessa noite. No segundo bloco, nós teremos de perguntas entre os candidatos. Esse segundo bloco seria de perguntas de jornalistas e radialistas com base em sugestões enviadas pela população, mas esse bloco acabou sendo suprimido atendendo a um acordo firmado entre a maioria dos representantes na reunião que estabeleceram as regras desse debate. Eu quero esclarecer também que aquele que se sentir ofendido pessoalmente ou caluniado numa tréplica poderá pedir o direito de resposta e ele será analisado pela organização. Se a organização assim considerar procedente, aí o candidato ofendido terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Nós pedimos mais uma vez silêncio para que não sejam prejudicadas as respostas e o andamento do debate. Também pedimos desde já que os senhores coloquem também os seus aparelhos celulares em modo silencioso, ou que desliguem os seus aparelhos, e por consenso entre as representações também não serão permitidas manifestações dos assessores que estão aqui, também aplausos ou vaias durante este debate. O objetivo de estarmos aqui nessa noite é de oferecermos uma oportunidade para que a população de Irati, também de Rio Azul, possa ouvir as suas propostas e também as suas ideias. E desta maneira, poderão contribuir também para um melhor esclarecimento do eleitor. Em Rio Azul, nós tivemos um registro de 6 candidaturas nas eleições majoritárias. Estão conosco nesta noite, aliás, 5 candidaturas nas eleições majoritárias de Rio Azul. Estão conosco nessa noite os candidatos Domene Jordani Alberti Dangui, do PPS, também o candidato José Tomás de Andrade, do PT, o professor Antônio Galdino França Júnior, do PMDB, a coligação A Força Vem do Povo, e também o candidato Rodrigo Scali Solda, do PSTB, na coligação Rio Azul Agora Vai. O candidato Jair Buco Martins, do Democratas, da coligação Competência, Trabalho e Honestidade, também foi convidado, assim como os demais, mas não se faz presente nessa noite e não justificou a sua ausência no debate. Nós agradecemos desde já, então, aos 4 candidatos conosco, pela presença junto com a gente. Também agradecemos a presença dos seus assessores que estão acompanhando esse debate.
E agradecemos desde já a toda a população de Rio Azul e também de Irati que nos acompanha nessa noite, né, pelos nossos canais de rádio, Najuá AM/FM, também pela rádio Alvorada do Sul e pelo nosso site da Rádio Najuá, também está sendo transmitido, radionajuá.com.br. Nesse primeiro bloco nós faremos então a apresentação, né, de cada um dos candidatos, por ordem de sorteio, que já foi previamente realizado pela nossa equipe de organização. Então cada candidato terá 1 minuto para se apresentar, e o primeiro, por ordem de sorteio, será o candidato Domene Giordani Alberti Dangui, que fará a sua apresentação lá na nossa tribuna. Por gentileza, o candidato pode se dirigir até a nossa tribuna, e aí então o senhor terá 1 minuto a partir, lembrando os candidatos também, que o tempo será contado a partir do momento que os senhores iniciarem, né, as suas falas. Então a gente vai iniciar a contagem do tempo somente a partir do momento, né, em que o senhor começarem as suas falas, as suas apresentações. Candidato Dangui, o senhor tem a partir de agora 1 minuto para a sua apresentação. Muito obrigado. Eu quero desejar uma boa noite a todos, a toda a população de Rio Azul. Quero iniciar me apresentando. Eu sou Dangui, advogado, casado, tenho um filho. Entrei na prefeitura ano passado, onde ingressei com algumas ações ao combate da corrupção. E já quero fazer um gesto aqui, o porquê que o debate não está sendo na Câmara dos Vereadores. Espero que meus colegas expliquem que eu fui a única pessoa que quis fazer o debate junto com a população participando do debate, mas eles não quiseram. Por mim, eu estaria hoje aí na Câmara dos Vereadores fazendo esse debate com a participação da população. É meu tema. A população tem que participar da administração pública. Não que ficam falando que querem a participação da população e a primeira oportunidade que tem, eles não querem que vocês participem do debate. Eu agradeço e espero que a gente tenha um bom debate. Obrigado ao candidato Dangui. Próximo a fazer a sua apresentação nessa noite será o candidato Rodrigo Solda. Pode se dirigir também até a nossa tribuna. Da mesma forma, o senhor também terá 1 minuto para fazer a sua apresentação, candidato Rodrigo Solda. A partir de agora, o senhor tem 1 minuto. Boa noite, mediador, pessoal da rádio, meus opositores que se fizeram presente e o que ficou em casa também, deve estar escutando a gente. A gente vem fazer um debate propositivo. Eu sou filho de Rio Azul, me criei lá, esperei essa oportunidade para mim tentar esse redesejo, um sonho que eu tenho de ser prefeito. Estou aqui para vir mostrar minha capacidade, mostrar o que eu tenho de melhor e deixei a vaidade em casa. Vocês se reuniram e escolheram como ia ser o formato do debate. A maioria venceu, assim está sendo. Eu me fiz presente e quero colocar em prática o que eu penso para melhorar a vida de Rio Azul, dos rioazulenses e de todos que estão aqui, que são os candidatos. Sou solteiro, não sei qual a diferença que faz ser casado e ser solteiro. Vou administrar com a cabeça e não com a aliança. Eu estou aqui para mostrar meus propósitos, o que eu vou fazer dentro da prefeitura, respeitando a legalidade e os princípios da transparência, que é o que falta hoje. Obrigado, candidato, pela sua apresentação. Próximo a fazer a sua apresentação será o candidato José Tomás. Também pode se dirigir até o nosso microfone e assim também terá 1 minuto para fazer a sua apresentação. Candidato José Tomás, o senhor tem o seu tempo contado para a apresentação a partir de agora. Boa noite, senhoras e senhores, diretores da Najuá, que nos dão essa oportunidade, aos ouvintes e até os internautas também. Saudação a todos e os meus, já digo, companheiros de campanha, mas cada um com o seu propósito, e nós somos adversários no momento da campanha, mas continuamos sendo amigos. A gente veio aqui para tentar mostrar à nossa população aquilo que nós pretendemos fazer para o bem-estar do nosso povo. Serei sempre humilde, como sempre fui, né? E quero levar assim uma mensagem de otimismo, de renovação de esperança a todas aquelas pessoas que estão
cansados, às vezes, por esperarmos mais de nós, os candidatos, que na hora da apresentação ou de subir no palanque, nós todos ficamos santos, mas depois, na administração, secamos. Obrigado ao candidato também, seu tempo já se esgotou. Encerrada essa primeira parte da apresentação, nós temos ainda o candidato, professor Júnior, que fará a sua apresentação nesse momento. Então, o candidato também pode se aproximar do nosso microfone e assim ajustá-lo, e também terá 1 minuto para fazer a sua apresentação. Lembramos que esse debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM FM e também pela rádio Alvorada do Sul. Candidato Júnior, o senhor tem 1 minuto para a sua apresentação a partir de agora. Boa noite a todos, senhoras e senhores, toda a nossa querida população de Rio Azul. Um momento ímpar de toda a nossa comunidade rioazulense, ouvir as propostas de todos os candidatos que concorrem a uma cadeira nessa próxima eleição. Eu sou o professor Júnior, casado, pai de 3 filhos, estou na vida pública há 16 anos e quero dar o máximo de mim caso seja o vitorioso nessa eleição. É o momento de toda a comunidade refletir de quem é o candidato mais preparado para administrar os 4 próximos anos no nosso município. A nossa população espera muito que o próximo gestor faça muito pela nossa cidade. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão nos ouvindo nessa noite e que todos nós, candidatos, tenhamos um excelente debate de propostas. Obrigado, candidato. O tempo também já se esgotou. Então, agora sim, encerrando esse bloco de apresentação, nós passaremos agora, então, para o primeiro bloco de perguntas entre os candidatos. Lembrando que esse debate sendo transmitido pela Rádio Najuá AM FM e também pela Rádio Alvorada do Sul, para que você possa nos acompanhar. E para quem ligou o rádio agora, nós estamos transmitindo o debate entre os candidatos à Prefeitura de Rio Azul. Estão conosco aqui o candidato Dangui, também o candidato José Tomás, o professor Júnior e o candidato Rodrigo Solda. Como eu já expliquei no início, nesse primeiro bloco, cada candidato fará uma pergunta, escolhendo quem vai responder, e até quando a ordem permitir. Lembrando que cada um responde apenas uma vez. O tema será de escolha livre de cada candidato. A pergunta será feita em 30 segundos, 2 minutos serão destinados para a resposta. Aí o adversário, se assim desejar fazê-lo, terá 45 segundos para a réplica e, consequentemente, 45 segundos serão destinados para a tréplica. Também o adversário poderá se abster de replicar e aí, nesse caso, nós não teremos a tréplica. Se acontecer de, no decorrer das escolhas, sobrar um candidato que não tenha respondido a uma pergunta, aí a organização fará uma pergunta para esse candidato baseada em tema sorteado por ele. E aí, nesse caso, não haverá réplica e muito menos a tréplica. Então, por ordem de sorteio, primeiro candidato a fazer pergunta será o candidato Rodrigo Solda. A pergunta, candidato, o senhor pode aí fazer do seu local. Aí quem for responder vai para a nossa tribuna. A quem o senhor dirige a sua pergunta, candidato? Ao atual vice-prefeito. O professor Júnior. Então, professor Júnior, por gentileza, pode se dirigir até o nosso microfone, até a nossa tribuna. Candidato Rodrigo Solda, o senhor tem 30 segundos a partir de agora para fazer a sua pergunta. Então, vice-prefeito, a atual administração da qual o senhor faz parte abandonou as estradas no interior do município. Tenho percorrido o nosso interior e a maior reclamação dentre tantas é em relação às estradas. O senhor pode explicar por que está assim e o que faria para mudar? Obrigado ao candidato. Candidato professor Júnior, o senhor tem a partir de agora, então, 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora. Com certeza. Sou vice-prefeito e vou ser até o final do meu mandato. Estradas rurais. Como vice-prefeito, consegui readequar a estrada que vai da cidade até Água Quente dos Meiras.
uma emenda de 350 mil reais do nosso amigo senador Requião. Como vice-prefeito, consegui uma emenda através do deputado federal João Arruda, em parceria com o governo do estado, para readequar com Pé da Brita a estrada que vai da cidade ao Pinhalzinho. Eu sei de todas as dificuldades que o nosso município enfrenta em estradas rurais. E qualquer um dos candidatos nessa noite vai falar que vai melhorar estradas rurais. E precisamos sim melhorar. Porque é o suor dos nossos agricultores que a nossa economia local é forte. E eu vou com muito carinho cuidar dessas estradas, porque é delas que nós precisamos. Eu sei de todas as demandas, principalmente nas entradas das propriedades e nos acessos às lavouras. Vou dar o máximo de mim, formando uma equipe capaz para desenvolver esse serviço. E pode ter certeza, a população de Rio Azul, que eu estou bem preparado para comandar esse município com o André e minha equipe. E não vai faltar esforços para nós desenvolver esse trabalho nas estradas rurais. Mas nenhuma casa que eu fui visitar, eu deixei de mencionar que eu sou vice-prefeito. Porque muitas coisas boas nós fizemos para o município de Rio Azul e vamos continuar fazendo. Falta algumas coisas, mas nós vamos resolver os problemas. Ninguém transforma o mundo de noite para o dia. Muitas coisas boas temos. E as que estão faltando, o professor Júnior com sua equipe vai resolvê-las para o bem da nossa comunidade. Obrigado ao candidato professor Júnior. Candidato Rodrigo Solda deseja fazer a réplica? Sim. O senhor terá, então, a partir de agora, 45 segundos para fazê-lo. Realmente foi investido nesse ponto de Cachoeira dos Paulistas, Azul de Cima, mas deve ter tido um concurso de tirou a porque as pedras não estão na estrada, mas saiu em menos de um ano. Elas não se encontram mais lá. A maneira como foi feito, 324 mil aproximadamente que foi investido. Não durou, não teve durabilidade. Então 3 materiais são usados para cuidar da estrada: o cascalho, as pedras e o dito asfalto, que é o sonho de todo mundo. E eu vou começar economizando na maneira de colocar o cascalhamento lá, trazendo uma parceria do governo do estado e não empresa terceirizada, para gerar economia e conseguir atender os 850 quilômetros que tem Rio Azul de estradas e mais as entradas de propriedade com a parceria junto com os proprietários. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Candidato professor Júnior, o senhor deseja fazer a tréplica? Então, o senhor certeza. O senhor tem a partir de agora 45 segundos para fazê-lo. Quem licitou foi a prefeitura, essa estrada que o senhor mencionou. Quem fiscalizou foi a Caixa. Quem deu aval foi a Caixa. Empresa terceirizada que ganhou a licitação. E com certeza foi feita uma licitação aberta para todas as empresas, o que não ocorria nos mandatos anteriores. Nós demos oportunidade para todas as empresas participar. E foi uma vencedora. Mas quem fiscalizou essa obra foi a Caixa Econômica Federal com a sua equipe. Mas trouxemos e está lá servindo a comunidade. Porque antes, para ir da cidade até Água Quente, tinha mais de 10 encalhadores. Os ônibus não iam. E hoje obrigado ao candidato professor Júnior, seu tempo, né, por gentileza. Próximo a fazer questionamento será o candidato Gui. O senhor pode fazer o seu questionamento a qualquer um dos candidatos, menos o professor Júnior, que já respondeu. A quem o senhor escolhe? Eu escolho. Oi, tá funcionando? O Rodrigo Solda. Rodrigo Solda, por gentileza, candidato Rodrigo, pode se dirigir até o nosso microfone. E aí, o senhor candidato Tanguy, o senhor terá a partir de agora, então, 30 segundos para fazer a sua pergunta. Rodrigo, você entrando na prefeitura, qual vai ser teu comportamento e teu procedimento em cima das ações que foi entrado, que está bloqueado o patrimônio da tua família e do teu pai, e da própria ação agora de 500 mil reais que teu pai não está conseguindo pagar? Eu pergunto, você vai continuar para esse dinheiro voltar para o município, que é do povo? Obrigado ao candidato Tanguy. Candidato Rodrigo da Sol, a partir de agora o senhor tem 2 minutos, então, para a sua resposta.
Como eu falei, eu vou respeitar a transparência e os princípios da administração pública. A legalidade dos fatos, das ações dos agentes públicos e daqueles processos que estão em andamento. Não vou fazer auditoria para jogar nas costas de ninguém erro dos outros, nem erros meus. Vai ser transparente a ação que eu vou tomar lá dentro. Só que a gente vai analisar, porque ninguém acusa e o mesmo que acusa se beneficia do julgamento. É cada um na sua função, respeitando a tramitação, o que a justiça preza. Podem ter certeza que eu vou cumprir com a minha função de prefeito. Muito obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Candidato Tanguy deseja fazer a réplica? Sim. Então, por gentileza, desde o sorteio de agora, 45 segundos para fazê-lo. Veja bem, Rodrigo, o teu pai não está pagando os 500 mil reais que deve para a população, que não cabe mais recurso, alegando que não tem dinheiro. Mas para fazer tua campanha ele tem dinheiro. Você está preparado psicologicamente para você assumir a prefeitura lá e pelo histórico do teu pai, que a gente sabe que ele está por trás de você, daqui a pouco você ser preso por isso? Obrigado ao candidato Tanguy. Candidato Rodrigo Solda deseja fazer a tréplica? Sim, com certeza. Então, por gentileza, o senhor terá a partir de agora 45 segundos. Como eu falei, quem acusa, quer julgar, quer condenar. Ele faz ilações imaginando como vai ser meu comportamento, como se ele prevesse o futuro. O mesmo fala em questão de equilíbrio, mas não sou eu que tenho ataque de pânico quando eu vou na internet. Eu não faço isso. Obrigado, candidato Rodrigo Solda. Próximo a fazer o seu questionamento será o candidato Professor Júnior. Professor Júnior, por gentileza, o microfone será levado até o senhor, para que o senhor possa escolher ou o candidato Tanguy ou o candidato José, que ainda não responderam. O candidato o Rodrigo Solda já respondeu, portanto, a quem o senhor dirige a sua pergunta, candidato? Senhor José. Senhor José Tomás, portanto, o senhor pode se dirigir até a nossa tribuna. E o candidato Professor Júnior, o senhor terá, então, a partir de agora, 30 segundos para formular o seu questionamento. A partir de agora, contando o seu tempo. Senhor José, na área da saúde, além da manutenção das equipes de PSF, quais as outras ações que se realizaram no setor da saúde? Obrigado ao candidato Professor Júnior. Candidato José Tomás, o senhor tem a partir de agora 2 minutos para a sua resposta. Nobre candidato Júnior. Professor Júnior, na área da saúde, fora essa que foi mencionada, eu acho que tem muitas coisas ainda a fazer. Primeiro, todos nós sempre andamos pregando que temos que colocar mais remédio nas prateleiras dos postos. Segundo, precisamos também contratar pessoal, médicos, mais enfermeiros, porque há falta nisso aí. Mas eu mesmo também fico pensando às vezes que no momento as dificuldades econômicas e financeiras que passamos, e a prefeitura também não é diferente, a gente tem que ver o que pode ser feito de início, mas a princípio eram essas coisas. E termos um posto 24 horas na cidade para atender esse povo que quando vem do interior à noite não tem quem o atenda da saúde pública. Tem que ir ao hospital e lá tem que pagar por isso. Também nós queremos que os médicos que vão atender o pessoal no interior atendam assim, a população sem limites, né? É difícil que eles queiram aceitar isso, mas nós e a população vamos exigir disso. Por quê? É direito da pessoa ser bem tratado, principalmente na área da saúde. Obrigado ao candidato José Tomás. Candidato Professor Júnior deseja fazer a réplica. Então, o senhor tem 45 segundos, aliás, 45 segundos a partir de agora. Com certeza, senhor José. Com certeza, senhor José. Na nossa administração, com o André e minha equipe, nós vamos fazer a livre demanda num dos mini postos de saúde da cidade. Como que vai funcionar? Qualquer pessoa que venha de qualquer parte do interior,
vai ser atendida nessa livre demanda. Lá nesse posto vai ter um médico e um dentista e uma equipe preparada para atender essas pessoas. Porque o que está acontecendo hoje, por causa desse programa do PFC, é por região, é por setores. Então uma pessoa que mora lá no Taquari chega na cidade e não é atendida. Então nós vamos fazer essa livre demanda para a nossa população. Obrigado ao candidato professor Júnior. O candidato José Tomás deseja fazer a tréplica. Então, por gentileza, o senhor terá a partir de agora 45 segundos. Olha, eu até não desejaria de fazer a tréplica, né? Porque todos nós sempre temos falado a mesma linguagem, né? Mas, a princípio, nós temos que melhorar isso de qualquer maneira, né? Porque a população, hoje, o grito dela é demais e nós não podemos ficar, né, parados sem procurar resolver essa situação. Obrigado ao candidato José Tomás. Pela ordem do sorteio, será o próximo, senhor José, a fazer a pergunta. E o senhor só poderá fazê-lo ao candidato Dangui, que ainda não respondeu. Então, o senhor terá 30 segundos a partir de agora para fazer o seu questionamento, senhor José. Candidato. Tá, então pode falar que está no ar. Candidato Dangui, eu perguntaria ao senhor, na mesma área da saúde, fora isso que já foi mencionado pelo professor Júnior, por mim, qual a mais que o senhor teria a nos dizer para a população? Obrigado ao candidato José. Candidato Dangui, o senhor terá a partir de agora, então, 2 minutos para a resposta. Bom, candidato, a gente sabe que os postos de saúde hoje nós temos um problema com fichas, temos um problema com médicos, e todos os candidatos estão falando que vamos contratar mais médicos, vamos contratar mais dentistas, mas na mesma hora fala que a folha de pagamento está inchada, que não tem como. Se estão se contradizendo, como é que vão contratar de imediato mais médicos se a lei não vai proibir contratar porque a folha está inchada? É para vocês prestarem atenção o desespero que está hoje na campanha. O desespero de estar prometendo uma equipe para arrumar estrada, 1, 2, 3, 10, daqui a pouco vai ter uma equipe em cada comunidade. Nós estamos precisando, na saúde, primeira coisa, rever os médicos e fazer os médicos atenderem a quantidade de pessoas que estão no posto de saúde. Primeiro passo é esse. Não adianta ter 6 fichas e ter 10 pessoas. O médico tem que atender essas 10 pessoas. Os médicos ganham bem. Nós temos que rever o horário que eles estão trabalhando para trabalharem conforme a lei determina. E não ficar prometendo. Mas, caso a gente regularize o horário dos médicos, fazendo eles atenderem com bom atendimento, e mesmo assim consiga, aí sim nós temos que enxugar a folha de pagamento, cortar cargo comissionado, diminuir a quantidade de secretarias, que hoje tem bastante, para daí sim diminuir a folha, o município ter condições de contratar um médico. É fácil falar que vai arrumar estradas, é fácil falar que vai contratar médico. Esse tipo de discurso hoje, até meu filho de 11 anos. Mas o problema é saber como que vai ser feito, como é que vai arrumar as estradas. Todo mundo fala das estradas, mas não fala do principal que a prefeitura não tem, que é um britador. Não adianta ter 2, 3 equipes se não tem material. Não adianta ter vários postos de saúde se os médicos não estão trabalhando o suficiente conforme a necessidade do povo. Vamos colocar o pé no chão e falar coisas coerentes. Obrigado ao candidato Dangui. O candidato José Tomás deseja fazer a réplica? Estamos satisfeitos. Ok, então nós não teremos, como o candidato se absteve de replicar, então nós não teremos a tréplica. E assim, nós encerramos este primeiro bloco com os candidatos a prefeito de Rio Azul. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltamos com mais um bloco, candidato perguntando para candidato. Continue com a gente. Rádio Najuá, eleições 2016. São 20h41. Nós estamos voltando com o debate com os candidatos a prefeito de Rio Azul. Debate transmitido aqui pela Rádio Najuá, MFM, também pela Rádio Alvorada do Sul.
E nesse segundo bloco, da mesma forma que no primeiro, nós vamos proceder, né? E tem um ponto que será o mesmo, né? A pergunta será feita as perguntas serão feitas entre os candidatos. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a sua pergunta e 2 minutos também serão reservados para a resposta. O adversário, se assim desejar fazê-lo, terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário também poderá se abster de replicar e, nesse caso, não haverá tréplica. Lembramos que o tema será de escolha livre também de cada candidato. Da mesma forma que no primeiro bloco, se acontecer de algum candidato ficar sem responder a uma pergunta, aí este fará o sorteio de um tema e a pergunta será feita, sim, pela organização do debate. Nesse caso, não haverá nem réplica e nem tréplica. Lembramos que esse debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM FM e também pela Rádio Alvorada do Sul. Você pode ouvir também através dos sites das nossas emissoras, da Rádio Alvorada e também da Rádio Najuá. E teremos um resumo desse debate na próxima edição impressa de quarta-feira do jornal Hoje Centro-Sul. Além disso, teremos também um resumo desse debate nos nossos noticiários da Rádio Najuá e também no nosso site, radionajuá.com.br. Também teremos disponível um vídeo, né, desse debate. Nesse segundo bloco, quem inicia fazendo a sua pergunta será o candidato professor Júnior. A quem o senhor dirige a sua pergunta, candidato? Vou dirigir ao Rodrigo. Candidato Rodrigo Solda, por gentileza, pode se dirigir até a nossa tribuna, também para se preparar aí já para a pergunta que será feita pelo candidato Júnior em até 30 segundos, tempo contando a partir de agora, professor Júnior. Rodrigo, seu pai tem dito pelo interior do município que o senhor não está preparado para assumir a prefeitura. Diz também que é ele, Vicente Solda, quem vai administrar. Sabemos que a educação nunca foi seu forte. Em seus mandatos, faltava merenda, faltava material nas escolas. Pergunta, candidato. Faltava vaga nas creches. Diante desse contexto, que garantias você dá à população? Seu tempo, por gentileza, candidato. Candidato Rodrigo, o senhor terá a partir de agora, então, 2 minutos para a sua resposta. Eu costumo diferenciar ponto de vista de verdade. Ponto de vista, cada um tem o seu. Uma pessoa, quando se expressa, cada um interpreta do jeito que melhor favorece. Tenho certeza que meu pai está indo lá fazer um anúncio da minha candidatura e sabendo quanto eu me preparei para ser prefeito. Educação é o meu forte, pode ter certeza que eu vou cuidar muito bem e não vai ter falta, porque quando ele foi prefeito, mudou a lei federal. E lei federal se respeita, não se questiona. Foi abaixando cada vez mais a faixa etária para se frequentar a escola. Então, de uma hora para outra, a quantidade de vagas diminuiu porque aumentou a quantidade de frequentadores, de crianças que precisavam frequentar. Então, eu não vou olhar para os erros das pessoas, eu vou procurar ser melhor nos acertos e procurar um jeito melhor de atender a todos. E saiba que eu vou contar com todos os professores e vou fazer o possível para remanejar e contratar mais professores. Candidato Rodrigo Solda, obrigado também. Candidato professor Júnior, o senhor deseja fazer a réplica? Então, o senhor terá a partir de agora 45 segundos. Candidato Rodrigo, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei por que não foi investido na educação no tempo do seu pai. Não tinha merenda nas escolas. Hoje tem. Os professores tinham de fazer vaquinha para comprar merenda. Muitas vezes tinham de fazer pastelada para comprar gás. Nós estamos construindo 3 escolas no valor de quase 5 milhões. Colocamos o kit escolar nas escolas e a alimentação com a parceria dos nossos agricultores rurais. Nós investimos muito em educação e vamos investir, porque é nos nossos filhos que nós temos de pensar e vamos com certeza levar o progresso para Rio Azul. Obrigado ao candidato professor Júnior. Candidato Rodrigo Solda, se assim desejar, o senhor pode fazer a tréplica em até 45 segundos. Por que não chegou o progresso nesses últimos 4 anos? Você estava lá dentro, homem. Por que você não fez, então? Teve oportunidade? Sobre a questão de defasagem, falta de vagas, fazer isso aí
todo mundo sabe que prefeitura o meu pai pegou. E eu tô achando que eu vou pegar do mesmo jeito. Porque gastar é fácil. Vocês sabem achar maneiras de gastar. Mas olhar o que é investimento, como trazer de fora recursos com imposto que o agricultor, que o comerciante, que o trabalhador já pagou, vocês não vão atrás disso. Vai fazer festinha, então vocês sabem. Os professores podem ter certeza que eles vão ter os benefícios deles, porque virou lei federal. Eu respeito a lei, eu vou aplicar todo o recurso, mas eu não vou lá fazer um clubinho e escolher quem que vai ser beneficiado. Vai ser para toda a classe, para todo o funcionalismo, a minha administração. Eu não escolho. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda, por gentileza. Próximo a fazer o seu questionamento será o candidato José Tomás. O candidato Rodrigo Solda pode, por gentileza, voltar para o seu local. Candidato, o senhor só não pode dirigir a sua pergunta ao candidato Rodrigo Solda, que já respondeu. O senhor tem à disposição o professor Júnior, também o candidato Dangui. A qual deles o senhor dirige o seu questionamento? Eu vou perguntar ao professor Júnior. Então, por gentileza, o professor Júnior pode se dirigir até a nossa tribuna, também para se preparar, e o candidato José Tomás também terá ao mesmo tempo 30 segundos para fazer a sua pergunta, tempo que será contado somente quando o senhor começar a fazer o seu questionamento. Eu tenho tempo contando a partir de agora, candidato José Tomás. Candidato professor Júnior, todos nós falamos que vamos trazer indústria para Rio Azul. É uma coisa muito necessária. Posso perguntar ao senhor, a Secretaria de Indústria e Comércio, ela estava funcionando e ela foi retirada ou ela não estava funcionando antes do seu governo, junto com o Paulo? Obrigado ao candidato José Tomás. Candidato professor Júnior, o senhor tem, a partir de agora, então, 2 minutos para fazer a sua resposta. Nós, no nosso mandato, com o Paulo, nós não criamos a Secretaria de Indústria e Comércio. Ela não estava funcionando quando a gente assumiu, mas eu não vou mentir para a minha população que eu vou trazer uma grande indústria para o município mais breve possível. Primeiro, o gestor tem de fortalecer as indústrias que estão no município. Segundo, implementar o comércio local. Nós incentivando as nossas empresas instaladas e fomentando o comércio local, nós vamos dar condições dessas empresas que estão instaladas em nosso município crescer. E automaticamente essas empresas vão gerando emprego para a nossa população. Vou sim dar o máximo de mim, junto com a minha equipe, para nós readequar aquele parque aquele parque industrial, aquela área que nós temos, para no futuro, através de parcerias e contatos, nós trazer uma empresa para Rio Azul. Mas eu não vou enganar a minha população e nem estou prometendo em nenhuma casa que estou visitando que eu vou trazer uma grande empresa. A situação econômica do Brasil hoje é terrível. Não está fácil dos empresários, dos grandes empresários, fazer um investimento. E a gente tem de ser realista e pé no chão. E eu quero dizer a toda a população de Rio Azul que eu estou muito bem preparado para ser o gestor desse município. Conheço muito da organização pública de uma prefeitura. E com uma equipe bem formada, capacitada, vamos dar o máximo de nós para nós gerarmos emprego e renda para a nossa cidade. Vou sim fomentar as agroindústrias do nosso município. Hoje temos várias pelo nosso interior e vou fomentar. Por gentileza, candidato, seu tempo terminou. Candidato José Tomás deseja fazer a réplica. Então, se o senhor deseja fazê-lo, então o senhor terá 45 segundos a partir de agora. Também não, pensamos. Também não? Então, ok, nesse caso nós não teremos a tréplica, então, por gentileza, o professor Júnior pode retomar o seu lugar. Próximo a fazer é o candidato Rodrigo Solda. O senhor só não pode fazer questionamento para o professor Júnior, né, que já respondeu. O senhor pode escolher entre o candidato Dangui e o candidato José Tomás. A quem o senhor dirige a pergunta?
ao senhor José Tomás. Então, por gentileza, o senhor José Tomás pode tomar o seu lugar à nossa tribuna. E o candidato Rodrigo Solda, a partir de agora, o senhor terá então 30 segundos para fazer o seu questionamento. A partir de agora. Candidato, em 2012 foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico e consequente renovação de contrato do programa com a Sanepar, para concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto por mais de 25 anos, além de estabelecido metas a curto, médio e longo prazo. Está evidente que metas a curto prazo já estão atrasadas. O que o senhor pretende fazer para cumprir o estabelecido no plano de saneamento? Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Candidato José Tomás, o senhor também terá 2 minutos para fazer a sua resposta, o tempo contando a partir de agora. Com relação à Sanepar, ela está acabando de fazer mais uma obra em Rio Azul, e acho que ainda não chegou ao término desse funcionamento, mas também cabe à Sanepar, no meu modo de pensar, o rio que corta a nossa cidade. Os problemas de enchente é uma causa anormal, mas que nós não sabemos quando pode isso acontecer. É uma coisa inesperada. Então, no meu modo de pensar, a Sanepar também tinha que fazer um levantamento pluviométrico daquele rio para não acontecer mais aquelas enchentes, porque ali na indústria da Rio Claro, né, que é do Roberto Vronsky, ela quase que foi atingida. Então é uma das coisas que é preciso ser feito. Também, por causa dessas enchentes, nós temos problemas na cidade. Esses problemas na cidade, nas ruas que são alagadas, também a gente, no nosso trabalho, nós vamos lutar para que isso seja feito, para não acontecer mais as casas serem atingidas pela enchente por falta. Que quando foi feito aqueles asfalto, onde passou na José Pissaia, lá em frente de casa na Paulo Burco, aqui perto do Matadouro, as galerias são muito pequenas e por isso é que a água sobe e vai atingindo as casas. Então as primeiras coisas seriam essas, além das outras que nós precisamos, né? Embelezar a cidade, fazer as nossas ruas arborizadas e melhorar o asfalto que foi feito na cidade, em muitos lugares, muito fraquinho. Não é só melhorar, tem que fazer novo, porque já foi feito 2 vezes e não tem mais. Obrigado, candidato, pela sua explanação. Candidato Rodrigo Solda deseja fazer a réplica? Então, por gentileza, o senhor terá a partir de agora 45 segundos para fazê-lo. Então, o senhor lembra quando foi vereador que meu avô era prefeito? Ele já naquela época cobrava investimento e ele fez. Apesar de não dar voto, o investimento que está embaixo do solo dá resultado, principalmente na saúde. O saneamento básico é o que mais interessa. E a gente vai continuar. Minhas obras eu vou fazer o possível para não durar mais do que 1 ano, 2 anos, que é igual essa obra que está durando faz 4 anos que eles estão tentando terminar e não conseguem. Então eu vou ter prioridades. O repasse vai ser fortalecido com recursos com o governo do estado através da Sanepar. Retomar projetos de abastecimento de água nas comunidades rurais com a FUNASA. Continuar projetos em andamento. E implantar um tratamento alternativo para as fossas sépticas que a gente sabe que além da Vila Carneiro no interior também está debilitado. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Candidato José Tomás deseja fazer a tréplica. Por gentileza, o senhor terá a partir de agora então 45 segundos. Eu diria assim, que essas obras que são demoradas para o término, isso aí tem que ser tomado providências. Mas eu acho que o nosso dever de melhorar a cidade não interessa à população se a verba não completou aquilo. Porque a gente nota que vem acontecendo, dificilmente são terminadas essas obras, elas demoram muito tempo. E até o término delas, às vezes, já está se deteriorando em muitas, né? Então nós gostaríamos, né, que isso se realize em tempo hábil e oportuno. Obrigado ao candidato José Tomás.
Bem, por ordem de sorteio, nós teremos agora, né, como todos os candidatos já foram perguntados, demais candidatos já foram perguntados, já responderam, né, os questionamentos. Nós teremos agora a resposta do candidato Dangui, e ele vai responder a uma pergunta, né, feita pela organização, com o tema já previamente sorteado, né? E o tema ao qual o candidato Dangui fará sua resposta será meio ambiente e esporte. Pergunta feita pela nossa organização. Eu só quero esclarecer que essas perguntas foram previamente elaboradas e o tema foi sorteado no momento. A pergunta é a seguinte: no seu plano de governo, existem projetos para melhorar a infraestrutura esportiva de Rio Azul e incentivar a participação de atletas locais em competições? Candidato Dangui, o senhor terá 2 minutos a partir de agora para a sua resposta. Lembrando que nesse não cabe réplica e nem tréplica. 2 minutos a partir de agora. A Secretaria de Esportes hoje tem muita reclamação dos campeonatos de futebol que está centralizado hoje na cidade. E no interior não tem mais campeonatos. A gente andou por todas as comunidades do interior e todos estão reclamando de terem novamente os campeonatos de futebol no interior. Fora isso, a arbitragem. Hoje a prefeitura paga, mas é centralizado hoje na cidade. A nossa ideia, além de ter os campeonatos voltados agora para o interior, a própria comunidade ter seus árbitros e a prefeitura pagar para não ter o problema que não querem às vezes pegar o árbitro da cidade, sendo que eles têm o árbitro da própria comunidade. A gente quer incentivar isso. A gente quer melhorar, ampliar mais a escolinha que hoje tem, que é um sucesso hoje da prefeitura, mas não só no futebol, em outras áreas. Atletismo, não é todo mundo que gosta de futebol, né? Nós queremos investir e essa escolinha em mais áreas, fora atletismo, futebol, essa escolinha, ela ir para as comunidades também. A comunidade hoje, ela o interior está abandonado. Eu quero só aproveitar, estavam falando sobre esgoto também. Todo mundo está falando que vai resolver o problema de esgoto, mas já passaram pela prefeitura, a família passou. E a Vila Carneiro, se vocês forem olhar lá, está abandonada. As crianças, mais de 20 anos que não dão bola para Vila Carneiro. As crianças de 2, 3, 4 anos não tem um parquinho para brincar, brincam no meio da fossa na rua. É um absurdo. E depois vem aqui falar que se preocupam com o esgoto. Isso é de doer o coração de vocês verem a Vila Carneiro, aquelas crianças brincando, andando no meio da fossa, no meio do esgoto. 20 anos, meu pessoal, e agora eles vão resolver. 20 anos já passaram, pai, outro está na gestão, outro já passou com a secretaria, que aliás não está aqui, e não resolveram. Obrigado ao candidato Dangui. Dessa forma, nós encerramos este segundo bloco com os candidatos a prefeito de Rio Azul. Nós vamos a mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais um bloco. Candidato perguntando para candidato com tema livre. Nós voltamos já já. Não saia daí. Najuá, eleições 2016. Muito bem, são 21h08. Nós já estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Azul, promovido pela Rádio Najuá, em parceria com a Rádio Alvorada do Sul e também com o jornal Hoje Centro-Sul. Nós agradecemos aqui as presenças dos candidatos Dangui, José Tomás, também professor Júnior e Rodrigo Solda, que estão conosco nesta noite, que se dispuseram a compartilhar as suas ideias e estão hoje aqui conosco. Desde já também agradeço a postura que vem sendo tomada, né, pelos candidatos e seus assessores nesta noite. Lembrando que os debates estão sendo transmitidos pelas rádios Najuá e MFM, também Alvorada de Rebouças, e nós também estaremos com uma edição do Jornal Hoje Centro-Sul, tendo um resumo de todo esse debate na próxima quarta-feira. E o resumo do debate você vai poder encontrar na página da internet da Rádio Najuá e também nos nossos noticiários desta sexta-feira. Bom, nós iniciamos esse bloco com um direito de resposta, né, que foi concedido, foram feitos alguns pedidos de resposta. O candidato professor Júnior teve um pedido concedido. O senhor pode se dirigir até a nossa tribuna. E a partir de agora, então, o doutor Guilherme, né, também, a nossa assessoria, né, também vai falar aqui, doutor. Então, por gentileza, o senhor pode fazer
uso da palavra ao Dr. Guilherme Erac, que é o nosso assessor jurídico do debate. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos os candidatos, boa noite aos ouvintes de Rio Azul. O pedido de resposta ocorreu devido à tréplica do candidato Rodrigo, qual triplicou a pergunta do professor Júnior. O tema que obteve o direito de resposta é sobre uma possível panelinha na hora de destinar as verbas. Muito obrigado. Candidato professor Júnior, então, o senhor terá 1 minuto para usar o seu direito de resposta a partir de agora. Candidato Rodrigo, vou falar agora como professor. Nunca formei panelinha em nenhum setores aonde eu estive. E principalmente no setor de educação. Sou amigo de todos os professores, de todos os funcionários que estão ligados à rede municipal e estadual. E sempre acompanhei todo o trabalho deles. Hoje no município, damos abertura para professores recém-formados no processo seletivo do PSS, de estagiários do curso de magistério que criamos. E nesse momento eu só tenho de dar o parabéns a todos os professores pelo seu serviço e pela sua dedicação, porque saímos do IDEB de 4,9 no nosso município e subimos para 5,6. Isto é investimento em educação. Isto é investir em educação. E nós fizemos e vamos fazer na minha administração. Obrigado, candidato. André. Obrigado, candidato professor Júnior. Bem, nesse momento nós vamos iniciar então mais uma rodada de perguntas entre os candidatos e da mesma forma que nos blocos anteriores, nós vamos proceder agora nesse terceiro bloco. O tempo será o mesmo. O tempo será o mesmo também para todos os candidatos, da mesma forma. A pergunta feita será em até 30 segundos. 2 minutos serão reservados para a resposta. Aí o adversário, se assim desejar, poderá fazer a réplica em até 45 segundos e outros 45 segundos serão destinados para a tréplica, se o candidato que estiver respondendo também desejar fazê-lo. O adversário, lembrando que poderá se abster de replicar e nesse caso nós não teremos a tréplica. Lembrando mais uma vez que o tema é de escolha livre entre os candidatos. Se acontecer, como aconteceu no bloco passado, de ficar um candidato sem responder a um questionamento ou sem ser escolhido para responder, aí ele sorteará um tema e a organização do debate fará a pergunta com a resposta em até 2 minutos. E aí, nesse caso, não haverá réplica e nem tréplica. Lembrando que nós estamos aqui com o candidato Dangui, o candidato José Tomás, professor Júnior e também Rodrigo Solda, que estão conosco nesta noite. Primeiro que fará o seu questionamento é o candidato Dangui, que abre esse bloco, essa rodada de perguntas. A quem o senhor dirige o seu questionamento, candidato? Queria perguntar para o Jair Martins, mas ele não veio, né? Mas vamos lá. É o Rodrigo Solda. Candidato Rodrigo Solda, por gentileza, pode se dirigir até a nossa tribuna. Candidato Dangui, o senhor terá, a partir de agora, 30 segundos para fazer a sua pergunta. Uma pergunta que veio aqui, ó. Candidato, o senhor disse que a aliança e o casamento não são importantes no seu governo, porque o senhor não tem esposa e nem família. Não tem esposa e nem filhos, foi o que o senhor falou. Como é que o senhor vai garantir o direito das mulheres e crianças? Vai tratá-las com grosseria como seu pai? As mães continuarão sem pediatras? Eu vejo que o senhor falou ali que vai administrar o município não com aliança. Obrigado, candidato Dangui. Candidato Rodrigo Solda, o senhor terá a partir de agora 2 minutos para a sua resposta, contando o tempo a partir de agora. Bom, como eu falei, o cara usa a régua para me medir. Olha a minha comparação com meu pai. Eu não vou comparar você com o seu, sabe? Análise é a seguinte: minha família está em Rio Azul há muito tempo. Tempos bons, tempos ruins, difíceis, mas a gente não fugiu de lá. A gente estava lá sempre. Estou disposto a responder tudo. O meu parâmetro de mulher é a minha mãe. Ela me ensinou a dar valor para as mulheres. Grosseria, não sou eu que faço acusação para chamar atenção. Eu faço política para mostrar a minha capacidade. Então analise melhor.
no chão que você pisa e as pessoas que estão em volta de você. Tenha tolerância, respeito pelas outras pessoas, que ninguém tem que medir um ou outro pelo jeito de pensar que você quer impor. Não faça a política do jogo da rasteira, faça daquela mostrando a tua capacidade, que eu vim aqui para mostrar a minha, com as minhas propostas. Propostas que eu escrevi num plano de governo, que você mesmo citou em rádio, você mesmo no programa teu começou a usar. Sabe? Ou veio da cabeça de quem a ideia da iluminação pública? Pare e pense. Fanfarronice você não leva a lugar nenhum. Se você quer tanto pertencer a Rio Azul, comece a valorizar, aumentar o nível. E não vim aqui chamar a atenção de forma barata e baixa. Eu tenho orgulho do meu pai. Mais de 20 anos de vida pública. Converse com pessoas de 20 anos, 30 anos, 50 anos e veja o que ele fez. O que era Rio Azul, a desorganização que era esse município antes dele. E o que ele fez. Agora, cometeu erros, pois ele que vai pagar pelos erros dele, mas pelos dele, não dos outros. Mas olha os acertos que ele tomou. A grande maioria do tempo que ele ficou na vida pública, ele melhorou o município de Rio Azul. Política se faz assim, se arriscando e tentando cada dia ser melhor. E não cada dia tentar piorar a situação, o ambiente, criticar pessoas desvairadamente, como você faz pela internet. Tome consciência e olhe a tua história, porque da minha eu conheço bem. Obrigado ao candidato Ronaldo. Eu pediria só a gentileza, né, dos candidatos que estão, enquanto a pessoa está respondendo, enquanto o outro está também falando aqui, né, no seu lugar mesmo, que respeitem e mantenham o silêncio dentro desse ambiente, né, para que possamos dar um bom andamento a esse debate. Candidato Dangui, o senhor tem direito à réplica, deseja fazê-lo? Então o senhor terá a partir de agora 45 segundos para a réplica. Rodrigo, não conheço seu pai pessoalmente e não faço uma mínima questão de conhecer. Eu conheço o histórico dele dentro da prefeitura, de desviar dinheiro, de maltratar funcionários. Você não tem, você deve saber sobre isso. A quantidade de funcionários da prefeitura que tem raiva do teu pai, de ele humilhar e maltratar. E tenho certeza que a população está vindo isso hoje. O seu pai, além de desviar dinheiro público, maltratava e hoje na campanha intimida as pessoas a votarem nele. Uma pressão, através de verba, através de ameaças. Isso é ser um bom prefeito? Obrigado ao candidato Dangui. Candidato Rodrigo Solda, o senhor tem 45 segundos para fazer a sua réplica. Mal conhece de quem fala. Julga com a regra que ele encontra no meio da rua. Eu não corri atrás da equipe de pesquisa esse dia para querer dizer o que é certo e errado. Você está registrado, cara? Cuida do seu trabalho e a gente faz o meu. O melhor vai vencer. Analise bem o que você está querendo. E até vou falar lá de outro ponto lá, na questão daquele terreno lá da Vila Carneiro. Regulação fundiária e escrituração. Eu não aprendi a fazer uso do capitão e nem vim entrar na propriedade dos outros. Eu só vim aqui para fazer o que é certo. Então é isso que eu estou indo para a prefeitura. Quero ser prefeito para mostrar que eu posso ser, inclusive, melhor do que o meu pai. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Candidato Rodrigo, o senhor pode voltar para o seu lugar. É o senhor que faz a próxima pergunta. Então, o senhor pode fazer o seu questionamento. Qualquer um dos candidatos, o senhor pode escolher a quem o senhor faz o seu questionamento, candidato Rodrigo. Lembrando que esse debate, né, está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM e FM, também pela rádio Alvorada do Sul. Você que ligou o rádio agora, né, está nos acompanhando. Estamos com o debate com os candidatos a prefeito de Rio Azul. Candidato Rodrigo Solda, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Essa era para o Jair, mas ele não... deve estar tocando um baile, não veio hoje. Júnior. Então, por gentileza, o candidato professor Júnior pode se dirigir até o nosso microfone. E o candidato Rodrigo Solda, a partir de agora o senhor terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. Por gentileza, candidato Rodrigo Solda, tempo contando a partir de agora. Vice-prefeito, na promoção social encontram-se as pessoas menos favorecidas de nosso município. Além das crianças, das pessoas da melhor idade, idosos, mulheres, até vítimas de agressões.
quais os projetos e quem vai cuidar dessa área caso seja eleito. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Candidato professor Júnior, o senhor terá, a partir de agora, então, 2 minutos para fazer a sua resposta, tempo contando a partir de agora, candidato. Nesta área vou manter e ampliar o convênio com a APAI, que muitos prometeram e não fizeram. Nesta área, a minha esposa não vai trabalhar, ela vai cuidar do serviço dela, que ela é concursada há 20 anos no estado e vai ficar como professora. Vou colocar uma pessoa competente para administrar essa área. Vou continuar e ampliar a parceria com as pastorais e também todas as igrejas do nosso município. Nesta área, eu vou ampliar um projeto que eu, como vice-prefeito, como vocês falam nas casas dos nossos eleitores, não trouxe nada, que está instalado lá no Matadouro Municipal. Nesta passa, candidato, eu vou continuar um projeto de trabalho e cidadania, não sei se você conhece, e vou ampliar o corte e costura para as mulheres que se formaram durante esse ano. Vou cuidar com carinho de todas as pessoas carentes, porque quem conhece o professor Júnior sabe do coração que eu tenho e das ações que eu faço, não só no tempo de política, mas no dia a dia para esse nosso município. Gosto das pessoas simples, convivo com as pessoas simples, e dessas pessoas, elas podem ter certeza, essas pessoas, que vou continuar tratando elas com carinho. Fico alegre quando entro na casa de cada uma e sou bem recebido. Posso ter toda a riqueza do mundo, mas o meu caráter, a minha personalidade e o meu estilo de vida, nunca eu vou mudar. A humildade, candidato, eu tenho, e a humildade... Obrigado ao candidato professor Júnior, por gentileza, seu tempo já se esgotou. Candidato Rodrigo deseja fazer a réplica? Sim. Então o senhor tem, a partir de agora, 45 segundos para fazê-lo. Área social é uma área prioritária. Quando eu falo dessa área, puxo falar da minha mãe. E me lembro dela, que o que ela mais queria era a questão de uma política habitacional em Rio Azul. Ano a ano, passo a passo, tem que ser desenvolvido isso. E a política habitacional vai ser tanto na área urbana quanto na área rural. Pessoas que precisam, todo mundo sabe que a intenção de uma família, da formação de uma família, é ter um lar adequado. E a gente vai priorizar isso, buscando melhorar, ampliar, fortalecer contato com o governo do estado e o governo federal. O Morar Rural vai ser a primeira iniciativa no campo. E na cidade vai ser concluída aquelas casas, 103, se eu não me engano, que precisam ser urgentemente feitas para acomodar. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda, no seu tempo esgotou. Candidato professor Júnior, o senhor, se assim desejar, o senhor pode fazer a sua tréplica em até 45 segundos, tempo contando a partir de agora. Com certeza, habitação é muito necessário no nosso município. Em parceria com os sindicatos trabalhadores, fizemos 300 casas no município, na área rural. E eu peço uma gentileza para o senhor candidato, que nos ajudem, você que é ligado ao governador do estado do Paraná, que ajude a nós a liberar essas casas, 103 casas, que está lá no papel. Porque, mesmo fora da política, a gente tem de ajudar o município. E eu, quando fiquei fora da política, eu trouxe emendas e trouxe recursos para o município. E bem que você podia, já que você está ligado ao governo estadual, ter ajudado o município na liberação dessas casas, que faz 3 anos que o estado do Paraná... Obrigado ao candidato professor Júnior. Candidato José Tomás será o próximo a fazer o seu questionamento, né? E aí o senhor destinará a sua pergunta, seu José, ao candidato Dangui, que foi o único que ainda não respondeu. Candidato Dangui, por gentileza, dirija-se até a nossa tribuna.
E aí, o candidato José Tomás, o senhor também terá 30 segundos para fazer o seu questionamento, candidato. A partir de agora, o tempo já contando para o candidato José Tomás. Candidato Dangui, aqui está sendo feito diversos comentários. Muitos deles não vai trazer benefício para a população, que a população espera de nós, nessa gestão que vai vir, coisas necessárias. Falamos da educação, falamos da saúde, mas vamos falar agora, Dangui, da agricultura. Essa é a minha pergunta, Vossa Senhoria. Obrigado ao candidato José Tomás. Candidato Dangui, o senhor tem a partir de agora, então, 2 minutos para a sua resposta, tempo contando a partir de agora. Obrigado pela pergunta, uma pergunta bem inteligente. Nossa agricultura hoje está abandonada. Os moradores do interior estão abandonados. Não tem estrada, não tem suporte da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura, o ano passado, gastou 1.480.000 e o agricultor não tem suporte. A Prefeitura gastou, ano passado, 2 milhões de reais com manutenção da frota, caminhões, máquinas, ônibus, e a Prefeitura não tem estrada. Nós temos que dar valor ao agricultor, porque o agricultor é a galinha dos ovos de ouro do município. O ano passado entrou 12 milhões da agricultura, de impostos para o município. A agricultura sustenta com alimento a cidade. Tem que ter respeito, parceria com o município. Não ficar abandonada, jogada, pedindo, pelo amor de Deus, uma carga de cascalho para tentar tirar sua safra. Você, agricultor que está aí se batendo, não consegue fazer uma boa safra porque não tem estrutura, não tem suporte da prefeitura, nós vamos resolver o seu problema. Nós vamos resolver o problema da estrada, através de um maquinário bom, através de um britador para ter cascalho e através de uma Secretaria da Agricultura que dê um suporte. Mas um suporte de verdade, não o suporte que está sendo feito hoje. Vocês merecem respeito. Vocês pagam o imposto, vocês pagam o salário do prefeito, o salário dos vereadores e o salário dos funcionários do município. Respeito com o agricultor. Tanto é que isso está na minha bandeira. Estradas decentes para o agricultor ter condição. Obrigado ao candidato Dangui. Candidato José Tomás deseja fazer a réplica. Então o senhor terá, a partir de agora, 45 segundos para fazer a réplica. Por gentileza, candidato. Sim. Agora eu gostaria de perguntar ao senhor a questão de segurança do trabalho e segurança, digamos assim, das nossas delegacias que não temos, da Polícia Militar. O que o senhor teria a dizer à população? Obrigado ao candidato José Tomás. Candidato Dangui, o senhor terá 45 segundos para fazer a tréplica. Olha, delegacia, eu já falo nas minhas reuniões, eu quero que fique lá em Rebouças. Eu não quero trazer para Rio Azul. Eu acho que não tem necessidade. A gente quer transformar a delegacia num posto de suporte para quem vai fazer a viagem lá em Tiba e volta e é jogado na rua e não tem. Polícia Militar, a gente já sabe que tem um projeto que doaram um terreno, estão fazendo um batalhão novo. Isso sim, a gente vai dar um suporte muito grande. Mas foco voltar na agricultura. A agricultura é o principal do nosso município. Nós temos que olhar a cidade, mas temos que olhar com muito carinho o agricultor que hoje está abandonado, as associações que hoje estão abandonadas, não tendo nenhum suporte da prefeitura. Infelizmente. Obrigado ao candidato Dangui. Candidato professor Júnior será o próximo a fazer o seu questionamento. O senhor terá que dirigi-lo ao candidato José Tomás. Por gentileza, o candidato José Tomás pode ir até a nossa tribuna, aí para dar a sua resposta. Candidato professor Júnior, o senhor tem
30 segundos para fazer o seu questionamento. Por gentileza, tempo contando a partir de agora. Só por gentileza, candidato, verifica o microfone. Ok? Vamos só voltar o tempo aqui, né, por gentileza, para que o senhor possa fazer o seu questionamento. Nós temos um outro microfone, um outro equipamento ali, por gentileza, só entrega lá para o candidato professor Júnior. Lembramos que esse debate está sendo transmitido ao vivo pelas rádios Najuá AM FM, também pela rádio Alvorada do Sul, debate com os candidatos a prefeito de Rio Azul. Candidato, agora sim o senhor terá 30 segundos para fazer o seu questionamento. Sr. José Tomás, na área da agricultura, qual que é o teu projeto, o projeto da sua equipe para diversificação? Obrigado ao candidato professor Júnior. Candidato José Tomás, o senhor terá 2 minutos a partir de agora para a sua resposta, candidato. Tempo contando a partir do momento que o senhor iniciar a sua fala. O senhor tem a partir de agora 2 minutos. Candidato professor Júnior, na área da agricultura, nós queremos valorizar as associações do interior com apoio da Secretaria Municipal. Conseguir novos programas para a distribuição de calcário, fertilizantes para o pequeno agricultor. Ampliar a bacia leiteira. Apoiar programas de diversificação com a criação de pequenas agroindústrias. A melhorias nos programas da merenda escolar. Incentivar a agricultura feminina com a criação de grupos de estudos, aquelas cozinhas que as mulheres iniciaram e está parado. Apoiar também a criação de suínos, peixes, ovinos, bovinos, frangos, melhorando as condições das estradas rurais. Por quê? Para que o povo possa ter em suas comunidades, como nós costumamos dizer, uma granja de frango, ou de suíno, ou do gado de corte que nós precisamos, e tantos outros que compreendem a agropecuária. Obrigado ao candidato José Tomás. Candidato professor Júnior deseja fazer a réplica, então o senhor terá a partir de agora 45 segundos. Com certeza, seu José. Agricultura e a diversificação, ponto-chave para o nosso município. Temos de ampliar e fortalecer um projeto de diversificação que instalamos há 2 anos no município, uma chamada pública, em parceria com o sindicato e uma cooperativa, onde estamos atendendo quase 500 famílias no município. Na área do frango caipira, na área de corte e costura, e quero enfatizar essas mulheres que se formaram no corte e costura, que vão confeccionar os uniformes que nós vamos distribuir para os alunos que vão. Pai de aluno, mãe de aluna, não vai mais gastar uniforme com os alunos. Vamos intensificar o projeto de diversificação. Obrigado ao candidato professor Júnior. Seu tempo. Candidato José Tomás deseja fazer a tréplica, então o senhor terá a partir de agora 45 segundos para fazê-lo. Tá bem, candidato professor Júnior. Falando ainda da agricultura, nós sabemos que a agricultura no nosso município de Rio Azul é muito forte. Nós temos no interior quase a base de 70% do nosso povo que ainda reside no interior. Sabemos também que no interior os nossos filhos já estão saindo de lá à procura de trabalho, de serviço em outras cidades. E isso nós temos que lutar encarecidamente para que eles queiram ficar, tenham condições de realizar os seus sonhos. Isso é a minha meta de trabalho que teremos na nossa gestão, se eleito for. Obrigado ao candidato José Tomás. E dessa forma nós encerramos mais um bloco com os candidatos a prefeito de Rio Azul, esse debate que está sendo promovido pela Rádio Najuá. No próximo bloco nós voltamos com as considerações finais de cada candidato. Não saia daí, a gente volta já já. Najuá, eleições 2016.
São 21h43. Nós já estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito de Rio Azul, transmitido pelas rádios Najuá, AM, FM, também pela rádio Alvorada do Sul de Rebouças. Lembrando que o resumo e o vídeo desse debate estarão disponíveis no site da Rádio Najuá e também na edição de quarta-feira do jornal Hoje Centro-Sul. Você vai ter um resumo do que foi esse debate desta noite. Lembrando que nós teremos também outros debates realizados na próxima semana. Serão mais 2 debates, né? Pela Rádio Najuá e também pela Rádio Alvorada do Sul, em parceria com o jornal Hoje Centro-Sul. Na próxima semana, próxima quarta-feira, dia 28, teremos o debate, o segundo, que será realizado com os candidatos a prefeito de Rebouças. E aí, na quinta-feira, finalizamos a série de debates promovida pela Rádio Najuá com os candidatos a prefeito de Irati. Nós temos mais um direito de resposta, 2 direitos de resposta, aliás. Dr. Guilherme Erac vai falar para a gente a respeito desses 2 direitos de resposta, doutor Guilherme. Obrigado, Paulo. Esclarecendo principalmente a população, houve o pedido de resposta do candidato Dangui, qual na tréplica o candidato Rodrigo falou sobre um eventual uso capião, qual essa, e também sobre ao que tange o pai do candidato, qual infelizmente não possui nenhuma ligação política, esse qual deverá ser feito em 1 minuto, esses 2 direitos. Já no caso, o candidato Rodrigo também entrou com um pedido de direito de resposta em face a uma tréplica, qual o candidato Júnior mencionou uma eventual ajuda, uma possível ajuda que o governo poderia ter realizado sobre a construção das casas. Lembrando aos candidatos que, por gentileza, sejam totalmente, o direito de resposta seja totalmente ligado ao evento danoso, para não ocasionar outros direitos de respostas, enfim, para o debate ser enxuto. Muito obrigado. Então agora o candidato Dangui terá 1 minuto para fazer o uso do seu direito de resposta. Pode se dirigir até a nossa tribuna. Por gentileza, então, candidato Dangui, o senhor pode utilizar o seu tempo a partir de agora, tempo contando. Candidato Dangui, por gentileza, é só ajuste ao microfone, né, para que os nossos eleitores de Rio Azul possam ouvi-lo também mais claramente. Candidato Dangui, o senhor tem 1 minuto a partir de agora para uso de direito de resposta. Candidato Rodrigo Solda, o senhor fala dos meus vídeos, mas o senhor mostra o desespero aqui, atacando a minha família, atacando o meu pai que já está morto. Que eu tenho para falar para o senhor, que eu tenho muito orgulho do meu pai. E não vou permitir baixar o nível por desespero de campanha. Estou aqui em Rio Azul e não tem nada que manche o meu caráter, a minha honra. Referente ao uso capião, tenho conhecimento, sei como faz, sou advogado e vou usar todo o meu conhecimento para regularizar as propriedades de Rio Azul, para não ter mais problemas de cercas ou as pessoas não conseguirem Pronaf, ou pior ainda, as associações, quando vem subsídios, hoje a documentação tem que estar regularizada. Tenho conhecimento, sei como faz, sou especialista nessa área. Não abaixa o nível, candidato, que eu não estou abaixando com você. Obrigado ao candidato Dangui. Obrigado ao candidato Dangui. Bem, nesse último bloco, nós teremos... Tem mais o Rodrigo também, que tem mais 1 minuto também, como direito de resposta, que o candidato Rodrigo Solda, né? Só por gentileza, já ajustar o microfone, ok? Candidato Rodrigo Solda, o senhor tem também 1 minuto para fazer o uso como direito de resposta, tempo contando a partir de agora. Sim, falaram que eu podia ter ajudado na questão da liberação das casas, faria com bom agrado, participaria em benefício de Rio Azul, vice-prefeito. E quero que quem não teve a humildade suficiente para pedir o auxílio meu, da minha família, o contato que eu tenho forte, foi do atual gestor, que ele sim é um fanfarrão que deixou passar o tempo e não executou as obras necessárias para melhorar a vida de Rio Azul. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. Bem, a partir de agora, então, nós teremos 1 minuto para cada candidato fazer
as suas considerações finais desse debate. Então, o primeiro a fazer o uso da palavra é o candidato professor Júnior, que pode se dirigir até a nossa tribuna para as suas considerações finais a respeito desse debate. Candidato professor Júnior, o senhor tem 1 minuto, tempo contando a partir de agora. Eu quero agradecer a todos os candidatos que tiveram nessa oportunidade de trazer uma mensagem aos nossos eleitores, e os nossos eleitores precisam conhecer os nossos candidatos. E dizer à população de Rio Azul que estou muito bem preparado para ser o futuro administrador desse município. Tenho conhecimento de causa e vou cuidar desse município muito bem. Quero dizer a todos que confiem no professor Júnior, que é uma pessoa boa, sincera e honesta. Vou fazer o máximo de mim durante esses 4 anos para trazer o desenvolvimento a toda a nossa população. Vou trabalhar dia a dia para ajudar a nossa cidade no seu crescimento. Estou há 16 anos na política e aprendi muito na vida pública. E uma das maiores virtudes minha é a honestidade, a sinceridade com as pessoas. Pode acreditar que o 15 é a melhor opção e peço humildemente o voto no 15 a todos vocês. Obrigado, candidato professor Júnior. Próximo a fazer as suas considerações finais será o candidato José Tomás. Pode se dirigir também até o nosso microfone para fazer as suas considerações. Tempo também de 1 minuto, por gentileza. O candidato José Tomás também terá o tempo contado a partir de agora. Candidato José Tomás, 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o pessoal das comunidades, todo o povo aonde a gente passou, pude conversar com eles, a recepção maravilhosa que tivemos. Quero também agradecer aos meus companheiros vereadores, a minha família, meus filhos, que me apoiaram para que eu estivesse nessa campanha. Agradeço a Deus também, porque já faz tanto tempo que eu estava fora da política e estou tendo esta chance. Peço ao povo que nos escutem, mas mais ainda que tragam sugestões para nós podermos governar o município. Porque a gente só erra menos quando trabalha com associações. Eu quero trabalhar junto com as associações do nosso município, porque dentro das associações, ali está todos os partidos políticos que estão em disputa hoje em Rio Azul. Assim sendo... Obrigado ao candidato José Tomás pelas suas considerações. Próximo a fazer as suas considerações finais será o candidato Rodrigo Solda. Pode se dirigir também até o nosso microfone, ajustá-lo assim e fazer as suas considerações finais, tempo contando a partir do momento em que o senhor começar a sua fala. Microfone ajustado. Agora sim, o candidato Rodrigo Solda terá 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente expor nossas propostas. Aqui está o meu governo. Plano registrado em cartório, assinado pelo prefeito, pelo vice. Procurei montar uma equipe formulada no perfil de Rio Azul. Metade mora na cidade, metade nas comunidades. Agricultores, empresários, autônomos, funcionários públicos, gente que entende de saúde, entende de educação e principalmente entende de Rio Azul. Fiz o possível para colocar o que eu tinha de melhor em apoio em questões de colocar Rio Azul nos eixos. A gente sabe que está passando por uma crise, mas a nossa plantação, o nosso carro-chefe em Rio Azul só continua a crescer. A gente sabe que a lavoura do fumo é o que vai fazer movimentar Rio Azul. E eu estou preparado, quero ter essa oportunidade de ser prefeito, para, como eu falei, colocar nos eixos, trazer de novo o rumo certo, o progresso que meu pai e minha família começaram há tempos atrás. Quero ver o melhor de Rio Azul. E o meu desafio é melhor do que os que foram. Eu tenho ferramentas melhores, tenho equipe melhor e eu posso conseguir fazer isso. Voto no 45. Obrigado ao candidato Rodrigo Solda. E quem fará agora as suas considerações finais será o candidato Dangui. Se dirige até a nossa tribuna, microfone devidamente ajustado também. O candidato Dangui terá, da mesma forma que os demais candidatos, 1 minuto para as suas considerações finais. Candidato, tempo contando a partir de agora. População de Rio Azul,
Vocês estão vendo o perfil de cada candidato, a competência e a capacidade de cada um. Da mesma forma que eu mostrei a podridão da política de Rio Azul, eu quero mostrar como é que se faz uma política limpa, organizada. Rio Azul está num momento que pode mudar completamente a história. Faz 20 anos que só troca os nomes e continua a mesma política. Vocês estão tendo a oportunidade de transformar Rio Azul numa cidade limpa de corrupção, uma cidade bem administrada. Chega de sair no jornal bloqueio de bens, execução de pessoas ligadas ao município. Escolham bem o seu candidato. Esse candidato sou eu. Eu tenho competência, capacidade e coragem para mexer e alterar e mudar essa política antiga. Minha política é nova, limpa, contra a corrupção. Dangui, 23. Obrigado ao candidato Dangui pelas suas considerações. E desta forma nós encerramos aqui o debate com os candidatos a prefeito de Rio Azul. Queremos dessa forma agradecer aos candidatos aqui presentes, candidato Dangui, ao candidato José Tomás, também ao professor Júnior e ao candidato Rodrigo Solda, também aos seus assessores que aqui estiveram nos acompanhando nesse debate. O nosso muito obrigado pela presença de todos. Grande abraço, uma boa noite a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Najuá, eleições 2016.